Gente, isso para mim é o fim da história, é o fim do filme. E aí isso vai bater diretamente com o que diz o advogado do Cid. Vamos lá. Nós estamos vendo, se você quer passar mal, tipo, você comeu alguma coisa que, tipo assim, nossa, não enfia o dedo na garganta para sair ou você melhorar, não, meu filho, põe na Globo News. Ou então vai lá no Twitter da Globo News, meu filho, porque assim, não tem comida no seu estômago que dê conta, tá? Se caiu mal para você, ela vai sair correndo. Tipo, não vou ficar nesse corpo que assiste isso, não vou. É muito assustador o que a mídia dita profissional fez nas últimas 2 semanas. Mas eu vou sintetizar para vocês. O que a mídia está falando agora? A Globo News, para ser mais exata, porque parece que ela é a única que é 24 horas de programação Bolsonaro e as joias. Eles estavam falando o seguinte: o Cid, ele vai falar, ele decidiu falar, meu Deus, o Cid vai falar, falou, porque marcaram os depoimentos todos juntos. E Bolsonaro, Michele, Fábio Weingarten, o Cid, o Acef, o Câmara, o Alexandre falou assim, agora que eu pego eles, danadinhos, vou botar eles todos juntos, eles não podem se comunicar, eles vão entrar em contradição, vão ser presos. A Globo News ficou 3 dias falando assim, eles vão ser presos, porque eles vão entrar em contradição, e aí a PF já avisou que vai prender geral. E nessa expectativa, né, porque é uma expectativa que eles criam, que eles odeiam o Bolsonaro. Então eles ficaram nessa, vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso. No dia do depoimento, que foi na quinta-feira, o Bolsonaro, a Michele, o Fábio Weingarten, acho que o Câmara, ficaram em silêncio. E a alegação da defesa deles foi o seguinte: o STF não é o foro correto para poder tratar desse assunto. Era em Guarulhos, originado em Guarulhos. Nenhum dos envolvidos tem foro privilegiado, então não deveria ser tratado pelo STF. Para quem não sabe, não custa relembrar, a Lava Jato, as condenações do Lully primeiro foram anuladas porque o Fachin decidiu que Curitiba não era o foro específico, não era o foro correto, não era o natural, não era o juiz natural. O juiz natural, o Fachin, depois de 10 anos, entendeu, quase 10 anos, que era em Brasília. E por esse motivo, as condenações foram anuladas. E aí nós estamos nessa repetição a ponto da Folha ter feito uma matéria com um jurista dizendo que o seguinte, que o Alexandre, magnânimo imperador, dono da coisa toda do universo, eu sei que ele se sente envaidecido quando a gente fala isso e a gente tem que deixar ele feliz. É assim que a gente faz em ditadura. Até o jurista da Folha falou que o caso do Alexandre tragando esse inquérito das joias para o STF violava o juiz natural. Então, aí nós temos um motivo que embasou a defesa para ela não falar. Tipo, eu não tenho que falar para você. A PGR emitiu um parecer dizendo, o Alexandre não é o juiz natural do caso. Não é. Então, a defesa pegou esse parecer da PGR. E você tem que entender uma coisa. A dona da ação é a PGR. Ou numa democracia deveria ser. Num Estado normal de direito deveria ser. Ela é a dona da ação. Quando ela diz, está dito. Não tem que questionar, está dito. Porque o STF pode questionar a PGR, mas ele vai questionar para a própria PGR. Aí é tipo assim, oi PGR, você concorda com você mesma? Eu acho que sim. Então, foi usado o parecer da PGR para embasar o silêncio de Michele Bolsonaro e os demais. Só que nisso, o Cid decidiu falar. Decidiu contar a versão dele. Não é uma delação, não é uma confissão. O Cid está apenas contando a versão dele para os fatos, que, como o próprio advogado disse, não há crime algum. Ele assumiu para si o que ele fez. Ele está contando o que ele fez. E o que ele fez? Caso das joias. O Lully recorreu em 2016 dizendo que, o TCU, esse seu acordo é uma balela, esses presentes são meus, eu ganhei como pessoa física, então tem que ficar comigo. O próprio Lully questionou o acórdão do TCE, do TCU, que por sinal está em julgamento até hoje. Eles ainda não decidiram a respeito. Mas isso embasa
aquela questão de quando um presidente da República ganha um item personalíssimo, que é classificado como personalíssimo, esse item é dele. Inclusive, ele pode vender, ele pode jogar na privada, ele pode deixar de herança, ele pode jogar de grila numa praça, se ele tiver fim, porque é dele. É dele. E nisso me faz lembrar o advogado do presidente Bolsonaro que esteve na Globo News e ele falou para aquelas militantes que, nossa senhora, foi difícil, tá? Mas aí a Natuza e a Andréa Sadi questionando ele virou para uma tranquilidade que resumiu tudo. Ele disse, isso pode ter algum tipo de validade política para você, mas jurídica não tem nada. E não tem nada por quê? Porque esqueci o nome do rapazinho, gente. O rapaz do GH do Gabinete Especial. Marcelo Vieira, que era o responsável por fazer a classificação dos presentes desde a época do Temer. Ele não é um militante, já dissemos isso aqui antes. Ele é um funcionário de carreira. Ele classificou os presentes como personalíssimos porque relógio você usa no pulso, né? Uma blusa você veste, um boné você coloca, relógio você bota no seu pulso. E aí, ele confirmou que o Cid entrou em contato com ele para confirmar que aqueles relógios eram personalíssimos. E ele disse, sim, são, colega, são. Então, se você está tentando dizer que o Cid cometeu um crime, aí fica impossível, do momento que nós temos um outro autor, que é o senhor Marcelo, dizendo para o Cid que não. Você não pode cometer um crime sem a ciência de que aquilo é um crime, porque te foi repassada uma informação de procedência, que seria o responsável por aqueles materiais, dizendo, não, esses materiais são do presidente. E a Constituição diz, como eu disse para vocês, pode vender, dar de grila, jogar no ralo, só para ver entupir, pode fazer o que ele quiser. Onde está o crime? E é um crime administrativo, muito longe de uma corrupção. O crime seria, você deveria ter oferecido à União antes. A União deveria ter tido preferência, se você quisesse vender, ou você deveria comunicar uma possível venda no exterior. Vale ressaltar que o Bolsonaro ele saiu do Alvorada, que é a residência presidencial, que foi no dia 28 de dezembro. Ele saiu daqui sem ter onde morar. E aí foi com ele as coisas que ele deveria ter ido. O Cid era o ajudante de ordens dele até o dia 28, eu acho. Dia 28 ou dia 31 de dezembro que encerrou o contrato dele. Ainda era quando eles embarcaram. O Cid é muito fiel ao Bolsonaro. É leal mesmo. É óbvio que num momento difícil, porque é claro que o Bolsonaro estava num momento difícil. Ele passou por um processo muito difícil com erisipela, que ficou grave, muita gente não sabe disso. Ele ficou usando medicamento na veia, ele não podia andar durante muito tempo após as eleições. Então é claro que o Cid ia acompanhar o Bolsonaro e permaneceu ao lado dele por amizade. Eles são amigos, são pessoas próximas. O Cid cuidou da vida pessoal do Bolsonaro por muito tempo. O Cid teve carinho e preocupação ao acompanhá-lo. Então, se o Cid vendeu, vamos falar que vendeu a joia. Se o Cid vendeu ou não, ele vendeu achando que poderia. Porque nós temos o mocinho, o seu Marcelo, dizendo, Cid me ligou e eu falei, são dele. Qual é o crime? Mas o TCU foi lá e pediu. O TCU foi lá e pediu, eles reuniram de novo esses relógios e devolveram. Eu não consigo entender onde está o crime. Foi devolvido. Itens que foram classificados e confirmados pelo responsável como se fossem presentes da pessoa física do Bolsonaro. O que a gente está assistindo, e aqui eu vou deixar muito claro para você que está me assistindo, é muito claro o que eu vou falar para vocês. A mídia está criando, com muito alarde e sensacionalismo, um monte de nada. Fica 24 horas falando um monte de nada. Vou repetir o advogado do Bolsonaro. Politicamente, para você, jornalista, pode ter algum tipo de relevância. Para mim, juridicamente, não tem nenhum, porque não tem fim. A mídia especula e diz 24 horas que houve um crime, vai ser preso, e Cid delatou,
Cid não delatou nada. Cid não vai confessar nada. Cid está contando apenas o que aconteceu, o decorrer dos fatos. E ela fica nessa porque se cria um clima político ruim para o Bolsonaro perante seus apoiadores. Isso é uma tentativa de criar um clima ruim para que, eventualmente, se quiserem prender o Bolsonaro, não haja comoção. Na verdade, isso está até numa matéria da Folha, onde a Folha diz que a PF está sangrando o Bolsonaro para que a prisão dele saia mais barata, para que não haja comoção pública. Porque eles querem prender o Bolsonaro, que isso fique bem claro e registrado aqui. É pelo dia 8. Porque se eles prenderem o Bolsonaro pelo dia 8, vai ser a justificativa que o judiciário precisa para tentar passar um pano em cima da lambança jurídica que eles fizeram em cima dos direitos das pessoas, que eles violaram, para dizer que os fins justificam os meios. Eu já disse isso aqui antes, eu estou me repetindo, porque para mim é a mais absoluta verdade. É isso que está acontecendo. A Globo News passou os últimos 48 horas falando, o Cid ele entregou o gabinete do ódio, como que funcionava o financeiro do gabinete do ódio. O que o Cid estava dizendo, e como bem pautou o advogado, é que ele recebia o dinheiro de salário do presidente da República. Meu Deus, nós estamos tentando criminalizar um presidente da República, utilizar o seu salário e fazer seus pagamentos através do seu ajudante de ordens pessoal. Eu vi a Andréia Sadi falando assim, na Globo News, tudo na Globo News, dizendo assim, o Cid ele confundiu um pouco as coisas, né, as funções institucionais do presidente da República com a pessoa do Bolsonaro. Minha amiga, ele era ajudante de ordem pessoal do Bolsonaro. Ele tinha, sim, as atribuições de pagamento. E aí o que a Globo News tentou vender para as pessoas como se fosse ele está entregando o gabinete do ódio, como funcionava o manejo financeiro do gabinete do ódio. O que ele estava fazendo ali, o Cid, era contar para a PF, pelo amor de Deus, que o que estava sendo manuseado de dinheiro era o salário do presidente da República, do qual ele sacava, ele fazia o pagamento de despesas normais que todas as pessoas têm, que era depositado para sua esposa, a quantidade ridícula de R$7.000, porque se meu marido ganha R$50.000 e me dá 7, eu ia achar ridículo. Dando R$7.000 para sua esposa, que é isso, em 8 meses, o valor total deu R$7.000 por mês. Fazendo o pagamento de contas ridículas de 300 e poucos reais, de R$84, porque esses são os valores frios, que a mídia não conta. Porque ela quer que você pense que há uma organização criminosa. Que esse dinheiro que rodou na mão do Cid era de lavagem de dinheiro de sei lá o quê, da consciência da Andréia Sadi, porque ali nós estamos falando de salário. Nós estamos criminalizando uma pessoa, um presidente da República, de usar o seu salário, que foi o que o advogado do Cid disse, e ter, através do seu ajudante de ordens, o pagamento de uma rotina normal, porque você não espera que um presidente da República vá até um banco, ou vá até um caixa, para fazer isso. E eles entram na cabeça de todo mundo, eles estão entrando na cabeça de vocês, porque eles ficam repetindo e repetindo e repetindo isso incessantemente, como se mais nada acontecesse, porque se eles pararem de falar disso, eles vão ter que falar do Juscelino, eles vão ter que falar da Ibovespa, eles vão ter que falar do Lula. E não tem nada de bom para falar. Eles vão ter que falar do G. Dias, eles vão ter que falar das imagens apagadas do Flávio Dino. Eles não vão falar. Eles não vão falar, eles são militantes. Eles são militantes. Então é assim que você tem que tratar a informação que vem de militante. Você vê, você checa. Checa. Faça a checagem. Aqui nós reproduzimos o áudio. A Globo News não teve a decência de colocar o áudio, o que é muito vexatório, na minha opinião. Então o que ela fez foi o seguinte, destacou alguns trechos, onde não ficava tão vexatório, e até no meu ponto de vista criminoso, espero que sejam processados por isso. Futuramente, quando o depoimento do Cid, que por sinal está gravado, venha se tornar público, eu espero que role um processo. Mas ela se deu ao trabalho de destacar os principais trechos não vexatórios do áudio do advogado, e eu vou passar
os meus próximos dias aguardando uma capa da Veja. Mas, de novo, ainda bem que eu vou aguardar sentado. Desculpa, gente. Eu precisava falar sobre isso, porque isso está preso dentro de mim. O que a mídia está fazendo, ela é criminoso. Eu falava pornográfico, mas é criminoso. E você tem que entender isso. Que você é a resistência para essa informação. Jornalismo é credibilidade. Se a pessoa mentiu para você, acabou a credibilidade. E esse é o problema da grande mídia, da velha mídia, do consórcio. Eles passam por um problema de credibilidade. E aí você vai na internet e checa tudo que eles dizem. E quando você checa, quando você ouve o áudio do advogado, do próprio advogado, aí você fala, nossa, que doideira, que doideira. Vai ler 1984 quando você tiver um tempo. Você vai entender tudo. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.